Fala pessoal, tenham todos um bom dia. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Café com o Delegado. Esse nosso encontro aí pontual todas as terças e quintas-feiras às 7 horas da manhã, em que você e eu batemos um papo aqui sobre concursos públicos, carreiras policiais, entre tantos outros assuntos interessantes. Inclusive algumas aulinhas saem por aqui para a gente poder bater um papo sobre direito penal, sobre direito constitucional, administrativos, tendências de concurso. Bom dia, Amanda, bom dia a todos vocês que estão ao vivo, bom dia, Bia, bom dia, Luiz. Gostaria de hoje conversar com vocês nesses 20 minutinhos, algo interessante, falando de coisas bacanas de concursos públicos, mas eu quero trazer uma coisa prática da lei de crimes hediondos. Então hoje vamos falar de lei de crimes hediondos. Vamos falar dos concursos, tendências e alta performance. Tenho batido na tecla com vocês aí sobre a questão do desenvolvimento da alta performance. É muito preciso que a gente se coordene para desenvolvermos essa alta performance. Hoje, os concursos públicos estão exigindo cada vez mais uma performance diferenciada, uma performance que vai fazer com que você, estudando de uma maneira focada e específica, consiga avançar com a sua aprovação. Vamos lá, hoje nós temos muitas dicas, viu, Luana? Aqui eu ainda não falei bom dia a todos vocês, temos dicas sim, temos conversa sim, mas hoje eu quero focar em dois pontos específicos. Desenvolvimento de alta performance, eu quero dar umas dicas sobre crimes hediondos, aquela famosa leizinha 8.072 de 1990, que tem muita coisa interessante, mas ela constantemente vem sendo modificada, então é preciso que a gente esteja muito atento para ter essa sensibilidade no concurso que vier a cair para vocês. Lei de crimes hediondos, vocês têm que estar muito bem conectados. Mas vamos lá, trazendo para alta performance. Pessoal, eu recebi um direct e a pessoa perguntou o que te motiva ainda. E eu começo a lembrar do que ainda me motiva, nada modificou daquilo que me motivava para ser aprovado num concurso que a gente considera como de alta performance. Concursos com etapas, concursos hoje cada vez mais aprofundados em termos de que você precisa estudar para ser aprovado, são considerados concursos de alta performance. E nada mais necessário do que você que deseja transformar, por exemplo, esse ano de 2025 no ano da sua aprovação, você precisa desenvolver uma alta performance. Ah, professor, então você quer que eu seja o primeiro lugar do concurso? Não. Eu gostaria que você desenvolvesse a sua alta performance para que você fosse uma pessoa que sai da condição de um inscrito em concurso público, passa a uma condição de candidato e depois você avança a uma condição de concorrente às vagas, aquele que efetivamente vai lá brigar pelas vagas. Viram que tem uma etapa? Não sei qual é a condição que você está hoje. Talvez você esteja na condição de um mero inscrito, que é aquele que faz a inscrição, não estudou, pegou uma coisinha ou outra, fez no finalzinho e está tentando esse concurso. Vamos mudar essa chave aí? Vamos dar a chave para aquele que é um mero inscrito no concurso, para aquele que de fato vai virar pelo menos um candidato. O candidato ainda está no desenvolvimento. É aquele que está começando a estudar, começando a estruturar seu cronograma, já começou a organizar aquilo que ele tem que estudar a cada dia, já sabe mais ou menos aquilo que ele tem de matéria, a dimensão do que ele vai estudar e de fato começou a colocar a mão ali nos estudos, nos cadernos, nos materiais. Só que concorda comigo que esse ainda não é o perfil do aprovado? O perfil do aprovado ele tem que avançar mais uma etapa. Então ele vai sair da condição de um inscrito, que muita gente já passou por ela, vai para a condição de um candidato que já começou a estruturar, pega essas diquinhas que eu falo com vocês aqui sobre tanta coisa envolvendo alta performance, mas eu falei com outras palavras, eu falei, organiza o cronograma, organiza o seu dia de estudo, organiza aquilo que você vai fazer, seja uma coisa pessoal, seja uma coisa profissional e seja também os seus estudos, para que você possa ter uma melhor performance naquilo que é o seu objetivo. E aí, nós vamos chegar no concorrente. O concorrente é aquele que briga pelas vagas. É aquele que já sabe o que vai estudar, já estuda aquilo que precisa, faz o seu para casa e está brigando pelas vagas. Então a meta para aquele estudante que deseja chegar à alta performance é justamente que ele avance nesses caminhos dos estudos, que é natural. Pessoal, ninguém nasceu falando, tá? Todo mundo aprendeu a falar. E aí você vai acrescentando repertório na sua... Vou falar como um colega do português fala,
repertório lexical, né? Ou seja, o seu conhecimento, o seu dicionário na sua cabeça, você vai adquirindo esse repertório para dentro de si, até o momento que você consegue falar a própria língua bem, e às vezes uma outra língua, uma segunda, uma terceira, uma quarta, enfim. Então a gente é um complexo de coisas e que a gente, para chegar a uma aprovação, é no mesmo sentido. Você vai ter disciplinas que você nunca viu na vida. Pessoal, não é incomum, dentro de uma faculdade, por exemplo, de Direito, não é incomum que você não veja medicina legal. Eu, por exemplo, não tive medicina legal na minha faculdade. Ela não tinha na grade curricular esse tipo de disciplina. Mas sabemos que hoje, muitos dos concursos das carreiras policiais, eu vou te responder aí, Luana, que tem uma resposta exatamente para isso, que eu já passei por isso também. Mas vamos lá. Hoje, nos concursos das carreiras policiais, você tem cada vez mais caindo medicina legal. Então, se cai muita medicina legal, você sabe que é importante estudar. E se em algum momento, eu não sabia nada de epônimos. Depois eu fiquei apaixonado por medicina legal, porque eu acho que sim, quando você estuda querendo aprender um pouco mais, é bem interessante. Mas eu quero responder a perguntinha aqui da Luana Nunes. Vamos lá, ela falou, o problema é que quanto mais você estuda, mais você tem a sensação de não saber nada. Eu vou te dizer, Luana, que isso é simplesmente ótimo. Saber disso aí, ter essa dimensão. Porque mostra que você já está avançando numa condição de candidato. A sensação de que a gente não está aprendendo é totalmente natural. E eu vou dizer mais, a sensação de que a gente não está sabendo vai te acompanhar até a sua última etapa da prova. Não está isenta disso. E isso por quê? Não é uma questão de autossabotagem, é uma questão de agregação de conhecimento. Existe um momento, inclusive, que quando você está próximo de ser aprovado, isso aconteceu comigo, você ainda já perdeu um concurso, você chegou pertinho da primeira etapa, por exemplo, e perdeu por 1, 2, 3 pontos, é aquela hora que você fala assim, cara, parece que esse negócio não é para mim. Faz parte do jogo. A frustração em um concurso público faz parte do jogo. Então, não é uma questão de que você está estudando muito e você não está sabendo. É porque, na verdade, como se falam aí os filósofos, né? Tudo sei é que nada sei. É porque, na verdade, é isso mesmo. Se você aprofunda os seus estudos, foi Descartes que falou isso aí, você aprofunda os seus estudos, você consegue entender a dimensão do que o tão grande ele é. Só que para o concurso público, a vantagem é que você é delimitado a um edital. É claro que o edital é grande, o edital tem muita informação, mas não se desespere, porque faz parte do processo essa meio que frustração, porque você, querendo ou não, tá pegando o seu cérebro e dando porrada nele. É um supino com 50 quilos de cada lado que você está querendo mudar para esse seu cérebro. Ou seja, você está forçando a barra, que faz parte do jogo, então vai dar aquela sensação de que não estou aprendendo tanto, mas está aprendendo. É o que acontece, por exemplo, quando você começa a fazer simulados completos. Você vai ali e faz simulado de 50 questões. Você vai lá, acerta na primeira vez 20. Pô, não, esse negócio não é para mim. Só que você continua naquela batalha. Falou, não, vou aprendendo, vou insistir. Ou seja, confia no processo. Confiar no processo significa se dedicar todos os dias. Se dedicar de uma maneira forte. Uma coisa que você tem que ter na cabeça é que para você tem que pensar assim, cara, eu estou fazendo o meu máximo. O ruim é quando você fala assim, estou fazendo, mas tem dia que não dá. Eu falo, não, eu estou fazendo o meu máximo. Então você vai ver uma evolução que é natural. Então não esquenta a cabeça, faz parte do jogo. Essa evolução dos estudos é um pacote. Eu já cheguei numa prova uma vez, eu estava até muito bem preparado para ela, e a nota de corte em 100, na primeira etapa, em 100 pontos, a nota de corte era 82. E eu fiz 80. E aquilo foi frustrante para mim. Eu falei, cara, poxa, eu cheguei na cara do gol desse concurso e a segunda etapa do concurso era no mesmo dia. E eu tinha feito uma peça muito boa para esse concurso. E eu estava, na verdade, até dentro do espelho de prova. Mas não passei. Vida que segue. Um dia de frustração ali era o meu limite que eu dava. Não dava mais do que isso. Um dia de frustração, o resto continua na alta performance. Eu preciso avançar. E nisso aí foram passando provas e provas, até que em uma das aprovações foi 88%, uma prova muito difícil, em 100, na primeira etapa. Então é assim que funciona o processo de aprovação. Ele é doído, ele é dedicado, mas você tem que ir subindo degrau por degrau. Então faz parte do jogo passar por essa frustração aí. Beleza? Vamos lá.
O colega está falando, eu estou na segunda aprovação em concurso público, Polícia Militar da Bahia, Polícia Penal de Goiás, estou no 10º período de Direito, 7º período, bati na trave no CFO. Está indo muito bem, sabe que está indo muito bem. Então isso é saber o seguinte, quantas pessoas estão aprovadas aí como você? Quantas pessoas estão avançando nesse nível de estudo quanto você? É mais fácil a gente se frustrar, porque, meu irmão, vou falar a verdade, eu gosto muito de filme, não sei se é o caso de vocês aí, eu gosto de filme. Então, é muito mais prazeroso ver um filme do que assistir uma aula que, inclusive, eu não gosto tanto. Ou do que ler um assunto de que eu não gosto tanto, mas que vai cair no meu concurso. Mas, para eu poder me presentear na época do meu concurso, eu me dava 20 minutos de filme. Parava 20 minutos certinho, via, gostava, beleza, parei. Amanhã eu continuo. Desde que eu cumprisse as metas dos meus estudos. Ou seja, eu me dava um presente daquilo que eu gostava, mas num tempo limitadíssimo, mas desde que eu cumprisse as minhas metas, que incluía estudar aquilo que eu não gostava. Então, às vezes, algumas coisas fazem diferença. Ah, eu gosto muito de academia. Meu irmão, não dá para ficar mais de 2 horas na academia. Fechou? Esse é o caminho. Estou sendo bem sincero. Ah, mas dá para ficar 40 minutos, 50 minutos? Dá. Dá e até preciso, para que você possa dar umas desdobradas. Eu falo academia, eu falo geral, né? Uma corridinha, etc e tal. Então, não se desanime, está aprovado, então você está à frente, que já foi aprovado. E se você bateu na trave, é porque está mostrando que o caminho está certo. Então, esse é o caminho de você. Vamos lá. O colega Lucas falou que fez exatamente essa caminhada, tomara que tenha dado certo, tomara que esteja dando certo. Esse realmente é um dos motivos de eu estar aqui conversando com vocês, porque, de fato, ser aprovado no concurso não é fácil. Pessoal, vamos lá, abre o concurso. Você tem 10 mil candidatos inscritos para tirar 100 vagas. Vocês estão achando que vai ser fácil? 1%? Não vai ser fácil. Então, primeiro é encarar essa realidade. Olha, não vai ser fácil passar no concurso público. Porque se fosse fácil, ia chegar uma carta para você na sua casa e ia falar, irmão, vá até lá no nosso RH, tome posse do concurso, porque a vaga está lá para você. Já aconteceu épocas em alguns concursos pelo país que sequer provas, alguns casos de cargos no país que sequer fazer provas. Depois as provas eram algumas delas fáceis. Depois eram os primeiros concursos que ainda estavam modelando ali até a hora que o negócio começou a pegar. E aí, meu irmão, já era. Realmente precisa de estudar, de se dedicar, porque senão você vai ser tão somente mais um inscrito em concurso público, como já falamos aqui. Ou seja, vão sair de um inscrito para, de fato, um concorrente. Coloca na cabeça. Inscrito, candidato, concorrente. Inscrito, candidato, concorrente. Quero ser concorrente. Para isso, não dá para quebrar a etapa. Porque não tem como a gente rachar nossa cabeça e enfiar conhecimento lá dentro. Impossível, até agora, impossível, tá? Não sei com as inteligências artificiais do futuro, mas vamos colocar o dia de hoje. O dia de hoje precisamos sentar, estudar, dedicar, porque é isso que faz parte do jogo, isso faz parte da aprovação. É claro que se você estuda de maneira focada, concentrada e voltada para a sua aprovação, a coisa muda um pouquinho, o modelo muda um pouquinho. Por quê? Porque você tira algumas coisas que não são necessárias. Muitas vezes a pessoa estuda muito e sem saber. Quando estuda muito, algumas coisas sem saber, você acaba perdendo tempo. É bom você estudar focado e direcionado. Tem gente que fica 5, 6 anos para passar no concurso público sem problema nenhum. Tá? O importante é que lá na frente você passe. Claro, se você otimiza, você cai esse prazo. Tem gente que vai passar com 1 ano, tem gente que vai passar com 2 anos. E hoje em dia, estudando muito, muito dedicado entre 2 e 3 anos, dependendo do concurso, tá? Dependendo do concurso, 1 ano você já passa. Mas isso é muito de cada um. Isso é muito do seu tempo. Lembra quando a gente conversou uma vez sobre cronograma? O cronograma de um curso, ele não é o cronograma da sua vida. Então você precisa adaptar o cronograma de um curso ao cronograma da sua vida. Porque tem gente que vai ter filho, tem gente que tem família, tem gente que trabalha sem possibilidade de pegar num papel. Então essa pessoa é uma pessoa diferente, vai ter que adaptar-se à realidade dele. Tem gente que produz melhor muito mais de manhãzinha, outro produz à noite. Eu sou meio contra um pouco disso, eu sou a favor de que a gente tem que colocar no nosso cérebro que a gente é possível de produzir tanto de manhã, quanto na hora do almoço, quanto à noite. Para isso eu preciso desenvolver rotinas. E essas rotinas vão permitir que eu faça 2 horas de manhã, faço 1 hora na hora do almoço, faço mais 2, 3 horas à noite, se for possível. E aí sim eu junto esse tempo, vai dar 3, 4, 5, 6 horas, caso você queira e tenha essa disponibilidade. Mas lembre-se, o cronograma do curso é diferente do cronograma da sua vida. Você precisa estabelecer o que você
tem de realidade. Não é a realidade do seu coleguinha, não é a realidade do primo do primo do primo que passou no concurso em primeiro lugar, que às vezes é uma mentirada danada, mas, e se for verdade, a sua realidade pode ser que seja outra para a sua aprovação. Então, vamos fazer a própria leitura, confiar no próprio processo, verificar a própria etapa. E, como a Isadora falou, não dá para desistir, e não dá mesmo. Tá? Porque se você realmente deseja passar no concurso público e já entrou nesse processo, mesmo que seja a condição de um mero inscrito ou com a intenção de ser um inscrito, essa aí também está na mesma bola, né? Do inscrito para a condição de ser inscrito, você já começa a ter que pensar o seguinte, cara, não posso desistir. Teve uma época que eu estava estudando muito, estava assim, afiado, e tinha acabado de ser reprovado em um concurso que eu também desejava. E eu vou te falar, a nossa mente nos sabota. Em algum momento eu sei disso. Parece que minha mente falou, cara, parece que esse negócio não é para você. E eu criava bloqueios para isso. Eu, toda vez que vi um pensamento negativo, eu já falava assim, cara, esse cargo vai ser meu. Não importa, vai ser meu. Eu já entrei em prova oral, com a perna tremendo, já acontece para vocês aqui. E eu entrando e falei assim, cara, essa perna eu não controlo, mas a minha mente eu controlo. Cheguei lá e fiz o para-casa que precisava ser feito, foi aprovado. Então, caminhos que você precisa percorrer. Não deixar sua mente se sabotar, porque é mais gostoso ficar mais tempo na cama. Claro que é, cara. Tá fazendo um friozinho, poxa, eu quero ficar 8 horas, 9, quem sabe 10 horas nessa cama. Se tiver uma televisão ligada e alguém para levar o café, então, é como um colega fala, que é ovo, gambá. Não, eu quero só a gema. Então, assim, a verdade é que a gente precisa superar esses obstáculos, porque a mente da gente também nos sabota bastante. Mas vamos lá. Em relação a crimes idiotas, que eu não quero passar sem dar essas dicas, lembra quando eu conversei com vocês aqui, que eu escrevia, na minha época de concurso, eu fazia muita coisa à mão. Queria mostrar um dos meus materiais que eu achei ali, vou tirar o grampinho dele aqui. Esse aqui deve ter o quê? Tem alguns anos já. Nem sei quanto direito. Esse é um material. Olha para você ver, gente. Esse aqui é um tipo de material que eu fiz. Esse aqui era só para lei de crimes hediondos. Eu numerava as páginas, estão vendo aqui no cantinho? Tá vendo? Essa aqui era de lei de crimes hediondos e ia até a página 6. Eu mesmo fazia do meu jeito e com cores diferentes de canetas. Tá vendo? E com isso, depois eu revisava no meu jeito, do meu jeito, da minha forma. Tem gente que vai fazer isso digitado. Tem gente que vai fazer de uma outra forma. O importante é você fazer. É você ter o seu jeito de moldar os seus estudos, ainda que você tenha um ou outro material. Seja marcando o próprio material, seja marcando e depois querer transcrever, também faz parte. Seja lendo um material e fazendo seus apontamentos. Eu lembro assim que isso é tão importante de fazer desse jeito, porque aqui, por exemplo, eu falava, poxa vida, falar de crimes hediondos, quais são os critérios? Alguém te perguntasse, quais são os critérios para se definir crimes hediondos? Nós temos o critério legal, o critério judicial e o critério misto. O critério legal é o nosso no Brasil, ou seja, só será crime hediondo aquele que está previsto numa lei, que é a Lei 8.072 de 90. Tá? E a Constituição Federal, se eu tivesse que responder uma prova oral, por exemplo, eu estava falando da Constituição Federal primeiro, que lá no artigo 5º, inciso 43, vai falar dos crimes hediondos que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Não são esses os crimes hediondos? Então imagina, vou pegar pela lei maior, falar do que a nossa Constituição fala, diz sobre crimes hediondos, e vou para a lei de crimes hediondos. Mas dentro da lei de crimes hediondos, eu queria destacar 3 pontos aqui que eu coloquei. Eu estou com ela aberta nesse momento. Quem tiver com ela aberta, faça a leitura aí também. Digita aí no Google 8.072 de 90, né? Só colocar 8.072, ela já vai aparecer. Eu queria que a gente tivesse destaque aqui em 3 acréscimos que tivemos em 2024 dentro da lei de crimes hediondos, que também foram considerados crimes hediondos. Quais são esses 3? Vamos lá. O inciso 10, que vai falar assim, olha, também vai ser crime hediondo, né? O induzimento, a instigação, o auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio de rede de computadores, rede social ou transmitidos em tempo real. Ou seja, essa é mais uma modalidade que vem em 2024 como modalidade de crime hediondo. Trouxe mais uma, que falou assim, olha, também vai ser crime hediondo sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Beleza? E mais uma modalidade de crime hediondo que vem em 2024,
que é o tráfico de pessoas cometidos contra criança ou adolescente, na forma de um 49A. Mas aí quando você vai um pouquinho mais abaixo, você vê outro acréscimo que fala o seguinte, vai ser também essa modalidade que são considerados também crimes hediondos. Aí vem lá, no parágrafo único, inciso 7º, vai falar assim, olha, os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e no 241b lá da Lei 8.069 de 1990. Então, são alterações, ou na verdade acréscimos que foram feitos na Lei de Crimes Hediondos e que, vindo 2024, certamente vai estar no concurso aí de 2025. Então, para a gente não vacilar nessa hora aí, de concursos, de estudar para concursos públicos, você estudar de maneira estratégica. Seja você escrevendo, seja você não escrevendo, o mais importante é que você de fato possa avançar nos seus estudos e estudar de uma maneira organizada. Então hoje, dando essa dica aqui da 8.072, eu vou dar um para casa para vocês. Dá uma olhadinha na Lei 8.072 de 1990. Querem ver ela de uma maneira seca, que a gente chama lei seca, sem nenhum tipo de risco, sem nenhum tipo de alteração? Coloca assim, Lei 8.072 compilada Planalto, lá no Google. Ou então coloca 8.072 compilada ou compilado Planalto. Vai aparecer ela limpinha, sequinha, sem os riscos, sem nada. Aí você consegue ler a lei mais limpa. Então, para a casa de hoje, dê só uma corridinha de olho nessa lei. Faça aí agora. Dá uma lidinha nela. Tenho certeza que você vai evoluir, porque ele vai criar curiosidade e quem sabe você consegue aí avançar nos seus estudos. Mas quem sabe não, eu sempre gosto de falar, quem sabe é mais ou menos, né? A gente não pode falar nada disso. Beleza. Pessoal, alguma dúvida que tiver, como eu cheguei aqui no finalzinho, mande no nosso direct. Se tiver alguma coisa que vocês gostariam de saber um pouco mais diferenciado, dá uma olhadinha no site ou manda um direct até mesmo para mim lá no Gleison LR, que eu respondo a vocês. Pode ser pela Educação Delta, pode ser no meu LR. Espero que estejam todos muito bem. Eu acho que eu respondi praticamente tudo. O colega falando, Lucas, a chave virou quando eu ouvi essa frase, a regra é você reprovar, a exceção é passar. Maravilha, Lucas, é mais ou menos isso mesmo. A regra é que você represente muitas vezes 99% de um concurso em que 1% passe. Mas na hora que você começa a entrar no time de elite, acabou. Quando você entra, sai da situação de um inscrito, vai para um candidato e chega a concorrente, meu irmão, ninguém mais te segura. Falo por experiência própria. Seja porque você tem uma vontade de passar, coloque seus objetivos na frente, seja porque você quer mudar sua família, quer mudar o seu estilo de vida, quer mudar seus ganhos financeiros, por qualquer outro motivo. Você entende o seguinte, concurso público não é para passar. Há quem diga que seja o quê? É até passar. Por isso que às vezes o prazo ele é muito relativo, esse negócio de concurso com prazo, etc e tal. Beleza? Pessoal, para cumprir com vocês aqui nossos 20 minutinhos, todas as terças e quintas-feiras, nosso Café com o Delegado, 7 horas da manhã. Estou aqui com vocês sempre ao vivo para a gente bater um papo sobre vários assuntos. Hoje falamos de material, falamos de concursos públicos, falando de alta performance, delimitamos aquilo que é importante para vocês e certamente na próxima terça-feira a gente se encontra. Nós estamos no nosso episódio número 30. Tem dúvidas? Dá uma olhadinha nos episódios para trás, falamos muita coisa interessante, beleza? Grande abraço e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais, gente!